Um solo biologicamente ativo favorece a sanidade aérea da planta ou não? É isso que sugere uma publicação da Embrapa. E dando sequência à nossa série de análise científica, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou postar para vocês, na sequência agora, uma publicação da Embrapa, onde chama atenção para esse fato. A segunda publicação que vai vir logo na sequência dessas é uma publicação que faz um comparativo que eu acho fantástico. Não teria como ser melhor, que é o comparativo do sistema hidropônico com o sistema convencional, mostrando a importância desse micro-organismo do solo para a sanidade da planta. E na sequência, terceira publicação desse vídeo, terceira e última, vamos falar um pouco sobre uma das formas que esses micro-organismos conseguem ajudar o produtor a fazer essa defesa de planta. Então, segue aí, pessoal, fica até o final, que é fantástico. São 3 publicações fantásticas, tá na descrição do vídeo para quem quiser ler na íntegra, tá ok? Bom, pessoal, olha aí, uma publicação da Embrapa, que eles publicam, olha só. Micro-organismos compõem o sistema imunológico do solo e impactam a saúde das plantas. Então essa é uma matéria aqui, depois quem quiser eu vou colocar o link aí para ler, super interessante. E justamente trata disso, né? Novas descobertas sobre a relação da composição e o funcionamento de comunidades microbianas complexas do solo, né? Durante a interação com a planta revelam que os micro-organismos do solo são fundamentais. Proteção contra patógenos. E justamente disso vamos tratar nas publicações aí que vão seguir adiante. Bom, pessoal, aqui para a gente entender melhor essa publicação da Embrapa aí que a gente acabou de ver, então acho que é importante a gente ir para o que é científico e realmente... Então, olha só, vasculhando a internet, eu achei essa dissertação de mestrado realizada pela Camila Regina dos Santos, e ela faz a seguinte análise, ó. Qual que é a matéria de estudo dela? Sistema de produção de alface em cultivo convencional e cultivo hidropônico. Vamos para metodologia, né? Área de estudo. Então, para realizar esse trabalho, foi coletado folhas de alface de variedades crespas no sistema cultivo hidropônico e convencional no município de Toledo. Então, foram realizadas as coletas em 5 propriedades de cada sistema de cultivo. Quer dizer, para cada cultivo foi feita a coleta em 5 propriedades diferentes, totalizando 10 propriedades. Aqui a gente tem aqui na tabela 1 a localização de cada propriedade, tá? Então você pode ver que são 10 coletas diferentes, 5 para cultivo hidropônico e 5 para cultivo convencional. Aqui na figura aqui o local de cada estufa, né? Cada estufa que foi coletado. Aqui o sistema convencional, a mesma coisa, mesma situação. Aqui na figura 4, uma foto da preparação da folha para análise química. Figura 9, teores totais de metais pesados, miligrama por quilo, presente nas folhas de alface em função das propriedades e sistema de cultivo avaliados. Então a gente tem aqui análise de concentração de cobre, cádmio, cromo e chumbo. E aqui a gente tem cultivo comercial, né, as 5 coletas, e cultivo hidropônico as 5 coletas. Isso se repete aqui, se repete e se repete. Então olha só, com exceção do cobre, que está bastante, até bem equivalente, mas o cádmio e o cromo aqui, vocês podem ver que tem uma concentração muito mais baixa, onde é o cultivo convencional. A mesma situação acontece para o chumbo, tá? Então, o que a autora conclui com isso? Vamos direto para a conclusão, para não se estender demais. Que com os resultados obtidos pelas análises de metais pesados nas folhas de alface, observou que o elemento chumbo, para todas as amostras de folha de alface hidropônica, apresentaram concentração acima do permitido pela legislação vigente. Tá? No cultivo, ainda mais aqui, vai além disso, né? No cultivo hidropônico, em relação ao cádmio, exceto uma amostra, vocês podem verificar lá, todas as amostras apresentaram-se significativamente superior ao cultivo convencional. A mesma coisa ocorreu para o cromo, enquanto que o cobre ocorreu grande variabilidade nos 2 sistemas. Então o que isso sugere? Isso sugere que quando a gente está num sistema onde existe uma microdiversidade grande, a gente vai ter uma menor necessidade do uso de defensivos. Por isso, uma concentração menor de metais pesados, onde a gente tem o cultivo convencional. Então tá, pessoal, para finalizar nossa análise científica aqui, essa aqui é a nossa terceira publicação desse vídeo. Lembrando que todas elas vão estar o link
na descrição, tá ok? Então olha só, então a primeira publicação foi uma publicação da Embrapa que chamava a gente para analisar, estudar a vantagem de ter um microambiente, um solo rico em micro-organismos, né? Microbiologicamente rico. A segunda publicação justamente validava isso quando fazia uma análise um lado a lado entre um cultivo convencional com um cultivo hidropônico. Acho que não existe forma melhor de fazer um comparativo, né? A pergunta é, como que isso acontece? Então existem muitas formas, tá? Inclusive bactérias que ativam mais rápido a defesa da planta e também bactérias, que é objeto desse artigo aqui, endofíticas. Que são o quê? Bactérias que elas não vão estar somente no microambiente, no ambiente, no solo, mas a planta, elas têm a capacidade de entrar na planta e aí sim, de forma biológica, combater doenças, seja o que for. Então olha só, essa publicação aqui, ó, avaliação de bactérias endofíticas para o controle biológico da mancha foliar em milho. Então, qual que é o estudo? O que é a ideia desse estudo aqui? Avaliar a eficácia de 9 isolados de bactérias endofíticas no controle biológico da mancha foliar do milho, desculpa. Então aqui a gente tem um preparado, né, com 9 bactérias diferentes que foram isoladas e foi aplicado na parte aérea e nas sementes. E depois, 14 dias após a semeadura do milho, quando o milho estava de 3 a 4 folhas, foi inoculado o patógeno. E olha que análise interessante que a gente tem aqui. Então a gente tem esse micro-organismo, essas bactérias na semente, a gente tem a inoculação da mancha foliar na planta, na parte aérea. Aonde foi inoculado, a gente tem uma severidade de 3,4%. E aí é feito o comparativo com cada micro-organismo, cada bactéria diferente. Então a gente pode ver que para cada bactéria a gente teve um controle relativo diferente, porém teve controle. Todas as bactérias exerceram um controle na parte aérea. O que isso significa? O que eu quero chamar a atenção não é pela eficiência de cada uma, até onde está eficiente. Isso eu deixo para vocês têm acesso ao arquivo, vocês façam o estudo de vocês. Mas eu quero chamar a atenção justamente para isso. O meu microambiente rico em micro-organismos de defesa me propiciam um controle de doenças na parte aérea da minha planta. Quer dizer, a Embrapa está correta quando ela diz: tenha um solo rico, biologicamente ativo, que você vai colher mais e você vai gastar menos com fungicida. E aí pessoal, então com essa série de análise científica aí fica provado que o micro-organismo que está no solo, no tratamento de semente ou na aplicação no suco de plantio, tem a capacidade de proteger a parte aérea da planta. É mais, se a gente conseguir enriquecer o nosso solo biologicamente com esses micro-organismos benéficos, a gente tem uma qualidade de planta já superior e, consequentemente, uma redução no custo com defensivos agrícolas. A pergunta é, quanto tempo vamos demorar para começar a realmente utilizar essa tecnologia e fazer a diferença no nosso solo? E é isso aí, vamos em frente, que o agro não para.